Entre os assuntos que a gente está falando aqui, o Cláudio Albiru falando das operações da Polícia Federal e o desenrolar dos atos do dia 8, essas operações da polícia realizadas em 4 estados colocaram na cadeia outras 6 pessoas, 6 envolvidos na invasão do Congresso, do Supremo e do Planalto. Entre os que foram detidos está Maria de Fátima Souza, de 67 anos, conhecida nas redes ligadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro como Fátima Tubarão. Alvo de mais uma fase da Operação Lesa Pátria, ela já tinha cumprido pena por tráfico de drogas. No dia do ataque às sedes dos 3 poderes, ela ameaçou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. É isso aí! A Polícia Federal cumpriu 6 dos 11 mandados de prisão autorizados pela STF em 4 estados e no Distrito Federal 5 pessoas são consideradas ainda foragidas. Segundo os investigadores, os envolvidos podem responder por abolição violenta do Estado Democrático de Direito e também por golpe de Estado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração de bens públicos. Na terceira fase da operação, além das 27 prisões, 27 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em todo o país. Em Brasília, os agentes estiveram na casa de um sobrinho de Jair Bolsonaro, próximo de Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente, conhecido como Léo Índio. Ele chegou a publicar uma foto no teto do Congresso no dia da invasão. Ontem, o Ministério Público denunciou mais 150 criminosos que agiram no dia 8 de janeiro. No total, 254 suspeitos já foram formalmente acusados. Será que daqui 20 anos a gente vai lembrar de figuras como a da Fátima Tubarão e de outros que se tornaram símbolos desse movimento, principalmente aqueles que claramente fizeram questão de ter as imagens vinculadas à destruição, Cláudio? Eu acho que não, né? Essas são pessoas destinadas ao lixo da história, né? A gente vai se lembrar dos episódios lamentáveis mesmo, né? De depredação, de vandalismo, isso não dá para esquecer, tanto quanto não dá para esquecer a invasão na Câmara dos Deputados, anos atrás, era presidente da Câmara, o atual ex-deputado, né? Aldo Rebelo, quando um grupo de ativistas de esquerda invadiu a Câmara dos Deputados. E foi uma coisa tão profissional ou organizada, né, como alega o secretário executivo do Ministério da Justiça e interventor nas forças de segurança aqui do Distrito Federal. Naquela ocasião foi a mesma coisa, né, Ronald? Todos nos lembramos. Eles chegaram a usar um carro, roubaram um carro, era um Fiat, eu me lembro disso, tem até imagens disso até hoje na internet. Roubaram um carro e com esse carro eles derrubaram as esquadrias de vidros da entrada da Câmara, de uma entrada lateral da Câmara dos Deputados, para favorecer a invasão. Invadiram a Câmara, depredaram tudo, né? Eu me lembro disso perfeitamente. E não houve esquema policial que pudesse impedir aquela situação. E foi uma coisa muito bem organizada, eles se concentraram no Parque da Cidade, que fica nas proximidades do eixo monumental, que muito próximo, portanto, da esplanada dos ministérios e da Praça dos Três Poderes. E ele, à noite, isso era à noite, a polícia meio que subestimou a capacidade ou a intenção dos criminosos e acabou favorecendo com essa atitude, né, acabou facilitando aquela invasão. Houve aqui em Brasília inúmeros casos de invasão a prédios públicos, incêndios, tentativa de incêndios e tudo mais. Aqui, por exemplo, tivemos em 2013 em Brasília uma situação em que em um único dia vários prédios de ministério foram invadidos e depredados. Tivemos uma tentativa de incêndio até do Palácio do Itamaraty, que é a sede do Ministério das Relações Exteriores. Tivemos tentativas frustradas, não consumadas, de invasão no Congresso. Mas a diferença é que naquela ocasião, em 2013, a polícia estava atenta, estava organizada, né? Não subestimou a possibilidade de isso acontecer. Porque numa multidão enfurecida do ponto de vista da motivação política, etc., é preciso ter lá a polícia segurando a onda, porque senão acontece o que aconteceu no dia 8. O
Porque o que aconteceu no dia 8 foi uma bateção de cabeças entre autoridades que não sabiam o que fazer, ou que, enfim, também negligenciaram ou subestimaram o que poderia vir a acontecer. A gente viu aí as gravações, ouvimos as gravações que foram divulgadas amplamente do secretário de Segurança interino aqui do Distrito Federal. O titular estava viajando, né? Esse que está preso estava viajando, e tinha um interino. Esse aí está escapando incólume, né? Um delegado da Polícia Federal em que ele estava monitorando para o governador, informando o governador através de mensagens de áudio a situação como estava. E perto das 14 horas do domingo, portanto, estamos falando de 1 hora antes, talvez, do início das depredações, o sujeito lá informando o governador Ibanez Rocha estava tudo tranquilo, que eles tinham negociado com os manifestantes, que não haveria nada, estava tudo na mais perfeita ordem, pacificamente, etc. Então ele diz até o seguinte: olha, isso aqui é o último informe que eu vou passar para o senhor, porque está tudo bem. Né? A gente assistiu na véspera, no dia 7, com a chegada da Força Nacional de Segurança a Brasília, nós assistimos o ministro da Justiça, Flávio Dino, dizendo que quem ia fazer a proteção da esplanada dos ministérios era a Força Nacional de Segurança. O que aquilo ali não apenas ofendeu a Polícia Militar do Distrito Federal, porque afinal de contas é a PM, tem sido a PM ao longo de décadas que garante a segurança na esplanada dos ministérios, e aí a polícia ficou ali meio que, estamos aqui se precisar de alguma coisa e tal, só que a Força Nacional de Segurança, Ronald, não agiu, ficou estacionada, ou parada, né, no estacionamento lateral do Ministério da Justiça, muito próximo do Congresso Nacional. Parecia mais preocupado em preservar o prédio onde estava o Flávio Dino do que agir. E são policiais militares de vários estados que compõem a Força Nacional. E eles ficaram ali paradinhos, né? Enquanto o pau cantava, as invasões se davam, né? E o vandalismo se praticava, a Força Nacional estava lá paradinha, sem fazer nada, absolutamente nada. Então, assim, foi falta de comunicação, foi um desacerto, um desarranjo, né? De autoridades, né? A gente sabe, como disse num comentário muito feliz o nosso colega Eduardo Oineg, né? Tudo o que precisava é que não teve polícia, cavalo e cachorro, né? Quando tem isso, quando tem esses elementos, digamos assim, e com a quantidade grande de policiais, suficiente para conter a multidão, aí pode desandar em coisas como essas que aconteceram aqui na nossa cidade.